Olá pessoal, dando sequência então, né, eu dividi o vídeo em outra parte, né, para favorecer aí, né, o momento em que você for estudar. E nesse vídeo aqui eu vou detalhar um pouco mais, falar um pouquinho mais da parte técnica de desenvolvimento. Tá? Bom, quando começou aí os aparelhos ter oportunidade de software, né? Na verdade, o que eu quero dizer? Porque quando os aparelhos, os analógicos, eles tinham aí no começo, a ideia deles no início era, você tinha lá a parte de hardware e tinha um software, né, que é o sistema operacional deles, era muito ligada ao fabricante. Né? Então, a Siemens tinha lá o seu sistema operacional, a Nokia tinha o seu sistema operacional, a Motorola tinha o seu sistema operacional. Essas tecnologias eram muito fechadas, né? Então é claro que nós não tínhamos internet, os recursos que nós temos hoje, né, tão avançados, que permitiam que você tinha aí um conjunto de aplicativos, né? Não tinha isso. Mas você não tinha a oportunidade de conhecer o sistema operacional e tentar desenvolver qualquer coisa para aquele sistema operacional. Né? Não tinha como você desenvolver, sei lá, um jogo para um celular da Nokia. Né? Isso era uma coisa praticamente impossível, você não tinha essa oportunidade. Então as tecnologias, principalmente na parte de software, eram muito restritas aos fabricantes e os desenvolvedores, os profissionais do mercado ficavam muito travados. Né? Com o passar do tempo e a tecnologia passou a evoluir um pouco, né? Aí vocês vão lembrar de um outro recurso, né? Porque como as tecnologias eram diferentes e cada fabricante tinha o seu, não tinha como você conhecer e ter acesso e desenvolver e tudo mais. Né? Mas aí uma empresa chamada Sun, né? Não sei se no curso vocês tiveram uma contextualização histórica, mas se não teve, eu faço esse papel, desenvolveu, né, lá a ideia do Java. Né? Então a Sun foi a empresa que criou o Java. Né? Hoje o Java é da Oracle, né? A Oracle acabou comprando a Sun. E o Java, qual que é o grande charme dele, ou a grande sacada? É a questão de máquina virtual. Então, em termos de máquina virtual, o que acontece? Você, desenvolvedor, não se preocupa com a plataforma alvo do seu equipamento, você faz a sua codificação na sua linguagem que você domina, e aí existe, né, um processo aí, uma máquina virtual que faz o intermédio com o sistema operacional. Né? Então, para deixar claro, igual você faz um desenvolvimento, né, se tiver a disciplina de programação orientada a objetos, então imagine que você tem, fazer uma analogia agora fora do ambiente mobile, tá? Então imagine que você tem um computador com Windows e um computador com Linux, né? Você, quando vai fazer programação orientada a objetos em Java, você programa de uma forma única. Né? Você não tem lá que se preocupar se o sistema operacional é Linux ou Windows. Você está programando em Java e Java é Java, a linguagem é única. Mas o computador que tem o Linux, ele tem instalado uma máquina virtual que foi preparada para Linux. E por outro lado, se a pessoa tiver um computador com Windows, ele tem uma máquina virtual Java que ela foi preparada para rodar em cima de um computador com Windows. Né? Então, você tem sistemas operacionais diferentes. Cada sistema operacional recebe uma máquina virtual conforme o seu sistema operacional e você, programador, uma outra camada, você desenvolve de uma forma transparente, sem se preocupar qual que é o ambiente alvo. Essa ideia do Java, ele foi também pensada para o ambiente mobile. Né? Então a Sun, naquela época, falou, olha, se, né, os fabricantes colocarem aí uma pequena máquina virtual no seu sistema operacional, você vai conseguir desenvolver alguma coisa, né, algum software que vá rodar ao mesmo tempo nos dois. Então, um determinado momento da história, por exemplo, né, nós tínhamos aí as grandes concorrentes, era a Motorola e a Nokia. Né? As duas disputavam o mercado aí de uma forma muito acirrada. E, obviamente, os sistemas operacionais das duas eram diferentes, né? Cada um com a sua tecnologia. Mas em um determinado momento da história, né? E aí, claro, existem outros
artefatos que compõem essa história. Eu estou dando um breve resumo dentro do contexto que eu gostaria de explicar. Nesse momento da história, a Motorola colocou uma máquina virtual Java que rodava só em cima da plataforma Motorola, e a Nokia colocou uma máquina virtual que rodava Java, né, que só rodava em cima do Java, do sistema operacional da Nokia. E aí, né, você poderia desenvolver um aplicativo, né, não se falava bem aplicativo, se falava programa naquela época, que poderia rodar os dois ao mesmo tempo, sem que você se preocupasse se era Motorola ou Nokia. Essa parte de desenvolvimento que possibilitava rodar nos dois, foi feito aí uma tecnologia, numa plataforma do Java chamada Java ME, Micro Edition. Bem ultrapassado, hoje já basicamente, eu acredito que nem exista mais, se tiver, ela está bem reduzida, voltada para cartões, mas naquele momento da história foi o primeiro passo onde você pôde criar um programa para rodar num aparelho da Motorola e da Nokia que tinham sistemas operacionais diferentes. Tá? Esse era foi um grande marco aí na história. A história evoluiu mais um pouco, né, em termos aí de tecnologia e tudo mais. Depois uma empresa grande, né, que é a Google, começou a desenvolver, a pensar no seu próprio sistema operacional, né? Outra empresa também com essa mesma ideia, que é a Apple, e essas empresas começaram a pensar no seu próprio sistema operacional, começaram a vislumbrar essa possibilidade aí de abrir para que pessoas profissionais de computação pudessem criar os seus aplicativos, né? Então, o que nós temos hoje, esse mercado de aplicativos, essa loja de aplicativos que você vai lá e escolhe N tipos de apps para você utilizar, isso de certa forma foi meio pensada, né, ou foi vislumbrada aí há uns anos atrás, né, que isso poderia chegar a esse marco. E isso ficou interessante, porque se você observar hoje, né, quando você baixa um aplicativo da loja de aplicativos, você não está muito atrelado, você não está preso à tecnologia. Né? Se você tem um celular com Android aí que você usa, você não está preso a Google. Né? Você tem um celular, um smartphone, que ele tem um sistema operacional Android, mas que você entra na loja de aplicativos, tem lá milhões de aplicativos que não foram desenvolvidos pela Google. Né? Ela passou pelo crivo dela, mas não foi ela que criou. Ela não daria, acredito eu, que não daria conta de desenvolver tudo aquilo. Mas ela achou ali uma possibilidade também de mercado. Né? Então a Google, que é dentro da loja dela, ela fatura, né, em cima de boa parte dos aplicativos, ela tem lá alguns formatos que favorecem o desenvolvedor, que favorecem o usuário e tudo mais. A Apple, a mesma coisa. Né? Então quando se você tem um iPhone, você entra lá na loja de aplicativos da Apple, tem uma afinidade de aplicativos que não foram desenvolvidos pela Apple. Alguns sim, mas outros não. E essa grande maioria de aplicativos que não foram, a Apple também tem lá a sua forma de obter recursos em cima disso. Né? Então ela ganha em cima desses aplicativos, né? Não todos, porque alguns você pode disponibilizar de forma gratuita, mas existe esse mercado em cima de desenvolvimento mobile, né, que isso vocês perceberam, né, que já existe hoje. Mas aí o que eu estava contextualizando, que isso até então não existia, quem começou com essa questão foi principalmente a Google e a Apple dentro do seu mercado, começaram a desenvolver o seu próprio sistema operacional. Eu comentei para vocês sobre a máquina virtual Java. É claro que nem a Google nem a Apple quis utilizar a máquina virtual do Java, que nesse momento já não era mais da Sun, era da Oracle, que é uma empresa de grande porte, também mundialmente conhecida, mas as questões, quando você vai utilizar uma plataforma, né, uma máquina virtual de uma outra empresa, tem a questão primeira de royalties, né, quanto que a empresa vai cobrar, e segundo, que também pode prejudicar aí a ideia, né, e o consumo do aparelho, né, consumo em termos de processamento, né, claro. Então, imagine, né, você pensa aí numa Apple, se ela fosse utilizar uma máquina virtual Java, ela teria que primeiro fazer o sistema operacional dela pensando como que ela ia colocar a máquina virtual Java,
ainda assim ela teria que negociar com a Oracle a questão aí dos royalties, né? Quanto que ela pagaria para que cada aparelho Apple dela tivesse aí uma máquina virtual Java. Da mesma forma Google. Então, não foi essa a estratégia que as empresas utilizaram, elas mantiveram a ideia de uma máquina virtual, mas cada um com a sua máquina virtual dentro do seu contexto, dentro daquilo que ela vinha trabalhando, né? Então, eu digo para vocês que, por exemplo, dentro do ambiente Android, o sistema operacional Android ele tem uma máquina virtual, mas essa máquina virtual não é do Java, é uma máquina virtual criada pela própria Google dentro do seu contexto de sistema operacional. Tá? Então, até aqui, pessoal, estou explicando para vocês, estou dando uma contextualização de como é que nós chegamos até o dia de hoje, né? No dia de hoje, né, o que nós temos? São basicamente duas empresas que dominam aí, em termos de sistemas operacionais e aparelhos aí no mercado de smartphone. Essas coisas mudam, pode ser que amanhã uma outra terceira empresa entre nessa linha de frente aí, faça uma concorrência direta, pode ser que uma delas caia em termos de mercado, mas de modo geral nós temos dois ambientes fortes, duas plataformas fortes de smartphones, né? E não só smartphone, mas de recursos mobile, né? Que é a Google, dentro do seu sistema operacional Android, e a Apple, né, dentro do seu ambiente iOS, principalmente. Então, são duas empresas grandes, são dois sistemas operacionais de grande porte e que dominam aí o mercado de aplicativos para dispositivos móveis. E aí você, né, agora você está aqui no curso, e aí você vai ser o desenvolvedor, né, que eu pretendo trabalhar com vocês a parte de criação de aplicativos para dispositivos móveis, e aí você precisa entender a diferença e quais os caminhos que você vai ter. Então nesse slide que eu estou colocando aqui para vocês, observem bem que tem duas partes destacadas em negrito aí. Programação nativa e depois um pouquinho mais para baixo ali está a programação híbrida. Na programação nativa, né, você vai desenvolver nativamente para o aparelho, para o sistema operacional daquela plataforma. Então imagine, você quer fazer um aplicativo para rodar no sistema operacional Android, no seu Android que você tem aí, no seu Samsung, LG, que você tem aí. Então, se você partir para a programação nativa, você vai desenvolver o aplicativo e ele só vai rodar para qualquer aparelho que tiver o sistema operacional Android. Então você está restringindo, vou desenvolver só para Android. Então é uma programação nativa. Da mesma forma, Apple. Olha, eu vou fazer um aplicativo que vai rodar só em iPhone, iPad da família Apple. Então você está fazendo uma programação nativa. A programação nativa, você vai aprender a fazer o aplicativo dentro dos recursos que o próprio fabricante do sistema operacional estabeleceu. Então você vai ter que entender o que a Google disponibilizou para os desenvolvedores, o que a Apple disponibilizou para os desenvolvedores. E eles disponibilizaram grandes recursos, ferramentas, dicas e tudo mais. Tá? Então esse também é um grande diferencial. Então nativo, eu vou fazer nativamente para a plataforma, ou Google ou Apple, que são as duas que dominam hoje. Se eu fazer um aplicativo para Google, ele não vai rodar no Apple e vice-versa. Você vai falar assim, mas não tem vantagem, né? Porque hoje em dia não tem como ficar controlando se o meu cliente vai ter Android ou vai ter Apple. Concordo contigo. Só que quando você programa nativamente, você tem alguns benefícios. O primeiro é que o teu aplicativo está sendo feito para aquilo. É feito sob medida, né? Como a gente fala aí no popular. Ou seja, possivelmente, ou muito provavelmente, o seu aplicativo vai ter um desempenho muito melhor do que outra forma de ser criado, né? Porque você está fazendo dentro dos recursos que o próprio fabricante estabeleceu. Então, nativo, que aparentemente você pode estar achando que não é interessante, mas em termos de desempenho, de rapidez, de agilidade, de diminuir as possibilidades de erro, né, de um aplicativo, de travar, de dar bug, alguma coisa, diminui muito, porque ele foi feito para aquele sistema operacional. Ele foi feito dentro dos recursos que o fabricante disponibilizou. E, claro, quando partimos para a programação híbrida,
eu tenho aqui Google, eu tenho aqui Apple, e aí eu vou fazer híbrido, eu vou pegar uma plataforma que fica aqui no meio e que ela consegue se comunicar com o Google e que ela consegue se comunicar com o Apple, tá? Então quando eu falo em híbrido, eu vou usar uma plataforma que fica no meio das duas, mas que ela consegue falar com um e com o outro. Mas você fala assim, mas como assim ele vai falar com um e com o outro? Bom, vai fazer o uso de APIs ou de bibliotecas, alguns recursos, que vão pedir para o sistema operacional utilizar o recurso. Né? Então, exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples só para vocês entenderem. Quando eu faço uma programação nativa, eu tenho acesso direto via sistema operacional à câmera do meu smartphone. Então eu estou lá programando, eu quero fazer o uso da câmera no meu aplicativo, vai fazer a captura lá de algum momento, de alguma foto, e aí, né, em linha de código, eu tenho acesso direto à câmera. Tá? Quando eu vou fazer uma programação híbrida, eu tenho que usar uma API que vai pedir a permissão para o sistema operacional para poder usar a câmera. Então esse vai pedir a permissão, essa API que vai lá solicitar alguma coisa, ela pode ter um desempenho um pouco menor, né, um pouco inferior à programação nativa. Tá? Vocês vão falar assim, mas é no cronômetro, no relógio que eu vou perceber isso? Dependendo do aplicativo você nem percebe. Tá? Então você nem vai ver que houve uma diferença de um híbrido para um nativo. Mas, é claro, se tiver um aplicativo mais robusto, mais potente, que vá demandar muito muito processamento, talvez, e aí estou dando um talvez, não estou falando que é certeza para todos os casos, talvez o nativo ele vai ter um comportamento muito melhor do que uma programação híbrida. Tá? Então eu tenho que deixar claro para vocês a diferenciação do nativo para o híbrido, né? O que o mercado, quais são as alternativas que você tem. Né? Você que está iniciando a programar agora para dispositivos móveis, qual que é a vantagem? Bom, pessoal, eu entendo o seguinte, se você aprender já o híbrido, você sai nessa corrida um pouquinho mais rápido, porque você vai entender a ideia de desenvolvimento, você vai entender a lógica, né, você vai conseguir ter comunicações, você vai ter uma resposta rápida, e aí depois, com o tempo, com a sua experiência, dentro do que você for desenvolver no futuro, você consegue correr atrás e entender, né, os outros caminhos, os outros detalhes com que cada plataforma tem. Tá? Então, programação nativa e híbrida, eu expliquei para vocês a diferenciação de uma e de outra. Agora eu vou detalhar um pouquinho mais. Né? Então, na nativa, você, como eu disse, você tem que trabalhar nativamente dentro da plataforma do sistema operacional. Beleza. O Android, especificamente, você vai trabalhar com o sistema... Você vai trabalhar com o sistema Android, os aparelhos com Android, né, que tem o sistema Android, você vai trabalhar para dentro deles. Você precisa, para desenvolver, conhecer a linguagem Java ou Kotlin, que é uma outra que foi estabelecida aí pela Google. Você vai utilizar uma IDE, né, o que é a IDE? É uma ferramenta para desenvolver o aplicativo chamado Android Studio, pesada, muito pesada, principalmente se você for trabalhar com Windows. Ele consome o seu computador mesmo, ele suga mesmo, né? Eu brinco com os alunos que é como se fosse uma feijoada, você começa com esses dois pratos de feijoada e fosse fazer alguma coisa na sequência, né? A tua máquina fica lenta, né? Ele toma posse do seu computador, o Android Studio, né? E aí você pode usar um emulador para Android, ou mesmo você pode plugar o teu aparelho, seu smartphone no computador para você ver o que você está desenvolvendo. É claro, um dispositivo como Android. Né? Se você plugar um Apple ali, não vai funcionar. Eu quero desenvolver para a Apple, o que eu tenho que ter? Bom, você vai ter que trabalhar com a linguagem Objective-C ou com Swift, que também foi desenvolvida pela Apple. Você precisa ter um MacBook ou você precisa ter um iMac. Eu tenho um computador aqui com Windows. Dá? Não dá. Mas o meu amigo lá, não sei o que, usou uma máquina virtual, instalou um sistema operacional Apple em cima do Windows. Tua máquina tem que ser um perfil bom aí, porque ele vai consumir muito e talvez você não vai ter as respostas boas. Então, para desenvolver bem um aplicativo para Apple nativamente, você tem que ter um MacBook ou um iMac
que é caro, né? Vamos falar o português claro, é caro para você desenvolver. IDE, você vai ter que usar a IDE da Apple, chamada Xcode, pesadíssima, em torno de, se não me engano, 15 a 20 GB para você baixar no seu computador, tá? Para você colocar. E aí você pode usar o emulador que vem junto com o Xcode ou um iPhone ou iPad conectado ao seu iMac ou MacBook. Programação híbrida. A gente pode usar uma plataforma, o framework que possibilita que o aplicativo funcione em qualquer sistema operacional. Nos dias atuais, são duas que estão mais em evidência. Isso aí muda muito, viu, pessoal? Mas estou falando de duas que estão se mantendo mais em evidência no mercado, que é o Flutter, que é da Google, e o React Native, que é do Facebook, que é o que nós vamos trabalhar aqui na disciplina. Qualquer sistema operacional, então se você tiver um computador aí com Windows ou com Linux, vai funcionar. Várias IDEs, né? Aqui eu vou pedir para vocês usar o Visual Studio, mas outras IDEs funcionam também. Você pode usar emulador se você tiver instalado no seu computador, ou você pode usar o seu dispositivo pessoal, que pode ser um com Android ou pode ser um Apple, tanto faz, né? Então, veja que a programação híbrida é mais simples. Eu não preciso ter um computador potente, eu posso utilizar qualquer tipo de IDE ou vários tipos de IDE sem ter uma fechada, e eu não preciso ter uma clareza sobre o dispositivo que eu vou testar. Pode ser qualquer smartphone, né? Pode ser um Samsung, um LG, um iPhone, qualquer um que você tiver aí vai servir para você fazer o teste do seu aplicativo. Tá? Bom, sobre o React, mais especificamente, React, quando eu falo só React, eu estou falando de uma biblioteca JavaScript para a web, que já existia, que o Facebook já vinha trabalhando e já trabalha até hoje. E quando eu falo em React Native, eu estou falando especificamente para dispositivos móveis, estou falando de aplicativos, tá? Então só React, quando eu falar só React, eu estou falando de JavaScript para o web. React Native, eu estou falando de JavaScript e o ambiente de desenvolvimento voltado para aplicativos. Ele é bastante utilizado nos dias atuais, conforme eu disse para vocês, está bastante em evidência. E eu estou falando que evidência não é melhor, está em evidência, muitas pessoas estão usando, muitas pessoas desenvolvem, né, ganham seu dinheiro lá com seus aplicativos. A questão do melhor ou pior, eu acho que é muito relativo, vai depender, né, do tempo que você gastou para se preparar, o tempo que você gastou para desenvolver e tudo mais. Então, não vou entrar nesse mérito dessa discussão. Trabalha aí em termos de uso de JavaScript para os recursos de desenvolvimento web e não requer recursos caros para desenvolvimento, como disse para vocês, é muito simples para desenvolver. Falei assim, professor, mas eu não domino JavaScript. Né? Se você dominasse, claro, você ia surfar aqui de uma forma mais tranquila. Mas dentro da disciplina eu vou tentar passar de uma forma mais básica para você entender os caminhos que você vai seguir para desenvolver o aplicativo. Tá? Então eu vou trabalhar de uma forma vou começar do zero, e aí eu vou caminhando e vou aumentando os recursos e explicando para vocês gradualmente, para que vocês possam entender, ok? Para essa semana, para a gente fechar aí o que eu estou trabalhando com vocês essa primeira semana, além dessa contextualização e explicação sobre a disciplina, eu vou deixar como tarefa para vocês a preparação do ambiente do computador da casa de vocês, aí que vocês vão utilizar para estudo, né? Então vocês vão precisar instalar aí o Node.js, que é para JavaScript, a instalação do Expo.cli, a instalação do Visual Studio Code, e aí depois seria interessante você utilizar o seu smartphone para poder testar, tá? Eu vou passar as orientações à parte de como você vai fazer a preparação do ambiente, e nessa primeira semana nossa do curso, né, a tarefa de vocês é deixar o computador de vocês pronto para programar. Se tudo correr bem, semana que vem eu já entro com vocês com a parte de programação, vocês põem a mão na massa já começando a criar desde a primeira aula, né, primeira aula da próxima semana, é claro, né, a primeira aula dessa semana já é essa que eu estou passando para vocês. Mas a ideia é essa. Então, tarefa, vocês vão preparar o ambiente, semana que vem, mão na massa, todo mundo, se tudo correr bem, já programando. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer problema, me escrevam, mandem e-mail, me procurem. Não deixe acumular aí as dúvidas aí no decorrer das próximas aulas. Dessa parte introdutória, eu procurei dar um apanhado geral sobre a computação mobile, mas caso tenha ficado alguma dúvida, né, caso queiram
argumentar alguma outra coisa que eu comentei aqui, fiquem à vontade. Ok, pessoal? Boa semana para vocês e até a próxima aula.